Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Vamos ler aqui alguns versículos nessa noite. Deus tem uma palavra para nossas vidas hoje aqui. Louvado seja Deus. Livro de Gênesis, Bereshit, o princípio. O livro do início, o livro a qual Deus instituiu a sua criação, o livro a qual Deus nos mostra a tua misericórdia e a tua graça. Vamos fazer uma leitura no verso de 1 a 4, verso 9, verso 12, verso 26 e 27, que vai dizer assim. Verso 1, de 1 a 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Verso 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareçam um elemento seco, e assim foi. Verso 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que segundo as suas espécies deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. Acompanhe comigo agora o verso 26 e verso 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém, amém e amém. Irmãos, eu gostaria de estar descrevendo, discorrendo um pouco acerca da criação de Deus, da humanidade, a criação de Deus no princípio, narrado através da vida ou da caneta de Moisés. Nós sabemos que o princípio, o livro do Gênesis, ele é um livro um pouco especulativo, porque muitas das coisas que vão ser escritas aqui no capítulo 1, no capítulo 2, alguns estudiosos vão dizer que são dois textos distintos, que um escritor escreveu Gênesis capítulo 1 e outro escritor escreveu Gênesis capítulo 2. Devido à forma hebraica que foi escrito, devido à poesia contida no capítulo 1 ser diferente do capítulo 2, e também a forma que foi narrada é muito parecida com os cânticos ou com os contos babilônicos acerca da criação. Fato é que Moisés, o livro ao qual foi dedicado a ele, vai escrever ou vai fazer uma narrativa muito concisa e muito clara acerca da criação de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 1 e verso 2 de Gênesis, nós vamos perceber aqui, ou pelo menos vamos perceber, que parece ser dois tempos distintos. O tempo da criação de Gênesis capítulo 1 e verso 1, parece que Deus criou a primórdia, uma primeira terra, juntamente com os céus, e habitou aqui seres que não era ainda a raça humana. Alguns vão dizer que nessa primeira criação, ou nessa primeira terra, foi quando Deus cria também os dinossauros e toda essa história que também a ciência vai dizer que é uma era pré-histórica, que tudo isso se acaba numa era glacial, a qual se inicia depois a teoria da evolução, e daí então surgem os primeiros homens, ou melhor dizendo, na teoria da evolução, o homem vai se aparecendo conforme a espécie vai se evoluindo. Fato é que Isaías 14, verso 12, vai fazer uma narrativa acerca da queda de Lúcifer, vai dizer assim: olha, como caístes do céu, a estrela da manhã,
filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Assim como também Ezequiel, capítulo 28, verso 17, ele vai dizer assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Aí nós começamos a ter uma certa luz e começar a entender, e eu também pendo um pouco para essa teoria que vai dizer assim: Deus cria a primeira terra, e nessa terra Deus coloca aqui os animais gigantes, como por exemplo os dinossauros, e nós sabemos que isso não é conto da carochinha, porque tem ossos desses animais ainda sendo descobertos até hoje. Fato é que essa teoria vai dizer que Lúcifer em si, ou até mesmo o coral, habitou por essa terra pelo período pré-histórico, porque como Isaías vai dizer assim, em Ezequiel Isaías vai dizer: eu subirei ao céu, edificarei meu trono acima do céu, e serei como você. Essa teoria vai dizer que na primeira criação, onde Deus cria os céus e a terra, Deus cria uma terra perfeita, Deus cria uma terra habitável. Ainda não havia seres humanos, mas era uma terra habitável. Mas algo se passou nessa terra, e aí nós olhamos para o texto de Isaías e vamos entender que em algum momento nessa revolução, nessa rebelião de Satanás, ele cai do céu, e o próprio Jesus vai dizer em Mateus que viu Lúcifer cair como uma estrela do céu. E daí então nós vamos chegar à conclusão que Lúcifer, na sua rebelião, pode ter caído do céu e se chocado contra essa primeira terra, tirado ela da sua órbita e destruído tudo que aqui existia. Ricardo, temos base científica para isso? Não, a ciência não vai dizer que era o diabo, mas vai dizer que um meteoro vem, choca com a terra e destrói aquela era pré-histórica, e entramos numa era glacial, a qual tudo que havia aqui havia morrido. E daí então a terra começa a sua evolução e começa a surgir de novo seres viventes na terra. Olhando para essa teoria, nós chegamos na seguinte opinião. Isaías capítulo 45, verso 18 vai dizer assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia. Olhando para esse texto de Isaías, eu percebo que Gênesis vai dizer a terra era sem forma e vazia, mas Isaías vai dizer que Deus não criou terra vazia, que quando Deus criou a terra, existia alguma coisa aqui. Então, olhando para o texto de Isaías, eu posso crer que Deus, quando cria a terra, no capítulo 1 e verso 1, não cria a terra sem forma, vazia ou cheia de trevas. Pelo contrário, Ele cria uma terra habitável com seres aqui. Mas o diabo, na sua rebelião, cai do céu, choca com a terra, destrói tudo que aqui existe. Entra-se numa era glacial terrível, e aí começa então a história dando sequência em Gênesis capítulo 1, verso 2. Pois bem, é aqui que eu quero começar a pregar nessa noite. Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus não cria nada com trevas. Tudo que Deus cria, Ele é perfeito. Tudo que Deus forma é perfeito. E quando eu olho para a terra de Gênesis capítulo 1 e verso 1, que vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu percebo que Deus criou uma coisa perfeita, uma coisa sem erro, sem falha, uma coisa sem trevas, uma coisa perfeita aos olhos de Deus. Mas por algum motivo que nós já conjecturamos aqui, que poderia ser, a terra se transforma, a terra perde todo o brilho que ela havia tido na primeira criação de Deus. E aqui eu quero fazer uma referência dessa mudança de estado da terra, para que você possa entender onde eu quero chegar. José, quando vai para o Egito, ele vai como governador, ou melhor, ele chega como escravo, se torna governador, traz o seu pai, traz a sua família. A família de José é honrada pelo faraó. Eles crescem com status de visitante, porém herdaram boa parte da terra, e a melhor parte daquela terra, porque o faraó deu a eles a melhor parte da terra. Mas a história vai dizer em Êxodo capítulo 1, que surge um faraó, que não conhecia a história daquele povo,
que não havia conhecido José. Então a história se transforma, o estado daquele povo se transforma. Eles haviam chegado com status igual da primeira terra. Tudo havia beleza, tudo havia cor, a vida deles era boa. Eles plantavam na melhor terra, eles colhiam da melhor terra, eles viviam em abundância, eles tinham status na terra. Até o dia em que Êxodo capítulo 1 vai dizer assim: e Faraó percebeu que aquele povo era muito numeroso, que o crescimento deles era espantoso, e ele tem uma brilhante ideia: vamos oprimir esse povo para que eles parem de crescer. E aqui eu abro um primeiro parênteses para começar a aplicar o texto a qual acabamos de ler. O inimigo, quando começa a perceber o nosso crescimento em Deus, o inimigo, quando começa a perceber que nós estamos numerosos em espiritualidade com Deus, que nós estamos numa vida boa com Deus, que nós estamos plantando e colhendo o melhor dessa terra, ele começa a armar e arquitetar planos para começar a nos oprimir dentro daquilo que Deus nos colocou e nos deu. Porque para o diabo, ele não aceita ver a criação de Deus, os filhos de Deus, vivendo do melhor a qual Deus tem para nós. Ele não consegue aceitar ver os filhos de Deus crescendo na fé, na graça e no conhecimento. Então ele começa a trazer um estado de opressão terrível, e aí que entra a mudança de estado. Por que eu digo isso? Porque a terra, ela era perfeita na primeira criação, até o dia que o diabo entrou na órbita da terra, ou até que o dia que o diabo caiu no sistema solar, ou melhor, no sistema espaço da terra, e destruiu tudo que aqui existia. O diabo, ele tem esse poder de muitas vezes parece que ele cai na nossa vida, ele cai nos nossos bens, ele cai no meio da nossa família, ele cai no meio da nossa espiritualidade. Tudo por quê? Porque nós estamos crescendo diante de Deus. E como se não bastasse isso, o faraó ainda arquiteta um plano dizendo: olha, vamos matar os meninos e vamos deixar as meninas vivas. Por que faraó fez isso? Qual que era o intuito de faraó? Se um israelita homem casasse com uma egípcia, ela não seria mais egípcia, ela seria israelita. Se uma israelita mulher casasse com um egípcio, ela não seria mais israelita, ela seria egípcia, porque a geração passava-se pelo homem, não pela mulher. Então qual é a ideia de faraó? Vamos matar os meninos, porém deixar as meninas vivas, porque assim elas vão casar com os egípcios, e elas vão ser egípcias também. Com isso, o que nós fazemos? Roubamos o crescimento de Israel e adquirimos o poder de crescimento deles. Eles deixam de crescer e nós passamos a crescer como eles. Então qual que era o plano de faraó? Roubar o crescimento de Israel. Esse era o intuito de matar os meninos. O intuito do diabo mudar a forma a qual Deus te colocou, no ambiente de conforto, de alegria, de paz e de gozo, é porque ele quer o que é seu. Ele quer tirar aquilo que Deus te deu. Deus havia dado crescimento para Israel, que ele crescia em números e em força. O diabo olha essa situação e fala: não, eu quero isso para mim, eu tenho que tirar isso deles. A questão do diabo conosco é literalmente pura inveja. Não que ele quer o que é nosso, que ele não pode, mas ele não quer ver os filhos de Deus progredindo dentro do propósito que Deus nos colocou. Então todas as vezes que nós nos planejamos dentro do propósito, o diabo vem para instaurar o caos. O diabo vem para literalmente instaurar o caos. E o que ele faz? Oprime o povo. O que ele faz? Tira ou tenta barrar o crescimento do povo, instaura o medo no povo. E aí acontece três coisas. Quando o diabo consegue cair na vida de um crente, literalmente como um meteoro, três coisas acontecem. Primeiro, olha o verso 2 comigo. A terra era, esse verbete no hebraico, ele é confuso, porque as nossas traduções traduz por era, mas a palavra hebraica pode ser traduzida também como por se tornou.
E se nós olharmos para esse texto, a tradução se torna mais cabível, porque se tornou significa que a terra não tinha esse estado, agora era assim. Então, como isso pode ser traduzido como se tornou? Vamos ler: se tornou. A terra, porém, se tornou sem forma, vazia, e havia trevas por sobre a face do abismo. Então, 3 coisas nós precisamos entender aqui. Primeiro, quando nós damos legalidades ao diabo para entrar na nossa vida, ou quando Deus permita que ele entre, ele vai trazer para a nossa vida 3 coisas. Primeiro, ele vai tirar a forma de filho, ou a forma inicial do nosso chamado. Como isso, Ricardo? O povo tinha um status na terra do Egito. Qual era o status? Convidado. E não era qualquer convidado, convidado de honra. Quando o diabo interfere na vida do povo, o status muda de convidado de honra para escravo. Então, quando o diabo vem contra nós, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é tirar o nosso status de filho e jogar nós como status de escravo. Tirar o nosso status de honra para um status de desonra. Ele vai tirar a forma original que Deus nos deu, de filho. E aqui eu começo a entender por que é que pessoas estão caminhando na fé e chega um determinado tempo na vida que elas não conseguem mais orar, elas não conseguem mais se relacionar com Deus. É pesado se relacionar com Deus, é pesado falar com Deus, é pesado orar a Deus. E aí eu começo a entender o porquê. Eles perderam a forma de filho e se renderam a um status de escravo, e escravo não fala com o Senhor diretamente. E eles não conseguem mais se relacionar com Deus, acham que Deus está tão distante deles, a ponto de Deus não conseguir ouvir a oração deles. A forma de filho foi alterada, e pessoas caminham a vida inteira, frequentam uma igreja a vida inteira, mas como escravos e não como filhos de Deus. Segundo ponto, vazia. Quando o diabo entra na vida de alguém para bagunçar, ele tira a forma, ou ele muda o status de filho para escravo, e em seguida ele arranca tudo que tem dentro dessa pessoa, e a pessoa se torna uma pessoa vazia. E quando eu digo vazia, aí nós entramos para aquele caminho. Ele começa a desorganizar a área sentimental dessa pessoa. Essa pessoa começa a se sentir tão vazia que parece que dentro do peito há um oco, há um desespero terrível todos os dias. Servir a Deus não é mais motivo de alegria, mas um motivo de pesar. Adorar a Deus já não é mais um motivo de alegria, mas um motivo de pesar. A vida parece que perde o brilho, a vida parece que perde a cor. E aí eu começo a entender como é que crentes, pessoas que frequentam a igreja, tiram a própria vida. Foi porque o inimigo caiu na vida delas de uma maneira repentina e arrancou de dentro delas tudo que elas tinham. O brilho, a graça parece que foi embora, a presença parece que não existe mais. Agora dentro do peito só tem um buraco e um vazio que vai consumindo e corroendo aquela pessoa, a ponto dela olhar para os filhos, para a família, e tudo aquilo não ter mais sentido nenhum. E ela olha para dentro dela e ela parece um caixote vazio. E ela começa a buscar dentro dela os princípios que os pais deram, que a família deu, ela não consegue encontrar mais. Aleluia. E o diabo começa a colocar essa pessoa num estado de desespero total, a ponto dela olhar a única saída dela é amarrar uma corda numa árvore e se pendurar. Por que tem jovens tirando a vida com 15 anos? Porque arrancaram de dentro desses jovens a esperança de vida. O diabo já trabalhou desde pequeno para tirar e deixar essa criança, esse adolescente num vazio profundo. Nós estamos perdendo nossos jovens, nós estamos perdendo pastores para o suicídio, porque o diabo tem arrancado de dentro dessas pessoas a essência da vida.
Aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que todo espírito de suicídio seja repreendido pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Se aqueles que nos assistem agora, ei, você que me assiste por aí, se essa semana passou na sua cabeça um princípio de suicídio, um pensamento de morte, eu repreendo no nome de Jesus Cristo e digo para você nessa noite: nós estamos aqui pregando nessa noite esperança para a tua vida. Não é o final, não é o ponto final da sua história. Eu profetizo que esse vazio vai acabar, e antes de terminar essa mensagem, Deus vai mudar a tua história. Eu vim pregar esperança nessa noite para a vida de alguns. E depois dele tirar a forma de filho, arrancar tudo que a pessoa tem dentro do peito, o texto vai dizer: e havia trevas por sobre a face do abismo. Quando o diabo entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que se forma é um abismo. E esse abismo deforma o ambiente, ele arranca tudo que tem, e forma-se um buraco na vida dessa pessoa. Um abismo se é formado. Ricardo, o que é um abismo? Pensa comigo aqui agora. Pensa um terremoto que deu numa terra e abriu uma cratera, que você olha de cima para baixo e você não vê o fundo do buraco. Vai chegando num ponto que as trevas e a escuridão tomam conta, porque a luz não chega, e você não vê o fundo do buraco. Esse é o abismo que se forma entre a pessoa e o Criador. E essa pessoa é colocada dentro desse abismo. E aí a Bíblia vai dizer: havia trevas por sobre a face do abismo. O que tem dentro do abismo? Primeiro efeito do abismo. No abismo não existe ninguém, só você. As pessoas, quando são colocadas dentro de um abismo, elas são colocadas ali sozinhas, e dali daquele abismo ela não consegue ouvir a voz de ninguém, ela não consegue sentir ninguém, ela não consegue observar ninguém, ela não tem a presença de ninguém ali, ela está literalmente sozinha. Então o primeiro efeito do abismo é a solidão. Depois que o diabo arranca tudo do peito da pessoa, a essência dela de viver, ele joga essa pessoa numa solidão eterna e profunda, que ela está rodeada de pessoas, milhares de pessoas, mas ela mesma está dentro de um abismo profundo, e ela não consegue perceber ninguém ao redor dela. Se não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que sobre o abismo havia trevas. Então a trevas não está no fundo do abismo, está sobre o abismo. E a física vai dizer o seguinte: trevas não é uma matéria, ela não pode ser estudada e nem calculada. A luz é uma matéria, você calcula a luz, você consegue calcular a velocidade de uma luz, você consegue perceber a luz. A trevas não. Sabe por quê? Porque a trevas é igual ao frio. O frio não é uma matéria. O calor é uma matéria. Você calcula o calor, mas você não calcula o frio, porque o frio é a ausência do calor. A trevas é a ausência de luz. A trevas não existe, mas quando não há luz, ela se apresenta. Onde eu quero chegar com isso? Nós não fomos criados para viver nas trevas, mas quando nós se distanciamos do Criador, nós trazemos à existência a trevas que nunca existiu e nunca era para ter existido na nossa vida. Então o que o diabo faz? O diabo te joga num abismo, e o abismo te distancia de Deus. Automaticamente a treva surge do nada. E por que ele traz a treva? Simples: fecha o olho e tenta perceber o caminho que você está andando, você não vai conseguir achar. Fecha o olho e tenta correr, você não vai conseguir. Fecha o olho ou entra num quarto escuro e tenta encontrar as coisas, você não vai conseguir. Automaticamente as trevas tiram de você a visão do teu caminho e te impossibilita de caminhar. Você fica estagnado, parado no mesmo lugar.
Então perceba o que o diabo está fazendo aqui. Perceba o trabalhar do inimigo. Ele tira a sua forma e essência de filho. Depois ele arranca tudo que tem dentro do seu peito, te joga num abismo de solidão, te impede de enxergar o caminho, a saída daquele lugar. Então, consequentemente, você não tem força para sair do abismo. E por último, ele te impede de caminhar, ele te estagna, te paralisa, trava o seu andar, o seu caminhar, as suas pernas. A pessoa fica num buraco negro sozinha. Ali ela não ouve voz de ninguém, ali ela não percebe ninguém, ali ela não sente ninguém. Ela está num buraco, sozinha. Esse é o efeito. Esse é o efeito das trevas. Esse era o efeito que Israel estava passando ali. Israel tinha pessoas ali, imagino eu, que já tinha orado, buscado a Deus, e parecia que estava num abismo. Ricardo, mas quando eu chego nessa situação, o que eu faço? Se eu estou num abismo, eu não consigo ver a Deus, eu não consigo falar com Deus. O diabo arrancou tudo que eu tinha no peito. Eu não tenho força para caminhar mais, eu não tenho força para andar mais. O que eu faço? Olha o texto comigo. Mas, final do verso 2: mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, em outros textos, por sobre a face do abismo. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que nós estamos num buraco sem fundo, a qual não consigamos ver a luz, o Espírito de Deus jamais se apartou daquele lugar, porque o que eu vim pregar nessa noite é um Deus que não se afasta no meio do caos, é um Deus que não sai do meio do caos, porque nós entramos nesse estado. O nosso Deus é aquele Deus que nos acompanha, não importa a circunstância. Escute isso. Faraó achou que tinha matado ou acabado com os israelitas diante de toda a ordenança. Mas no meio de tudo isso, Deus levanta duas mulheres, Sifrá e Puá. Sifrá significa beleza, e Puá significa esplendor ou clareza. Onde eu quero dizer com isso? No meio do caos instalado, Deus está dizendo: eu vou trazer beleza para a tua vida e vou resplandecer o seu dia. Diante do caos instalado, Deus levanta Sifrá e Puá. E eu vim aqui nessa noite para te dizer aqui, diante do caos que nós estamos vivendo, diante do caos que você que me assiste está vivendo, Deus manda eu te dizer que Sifrá e Puá está sendo levantada na sua vida, para trazer beleza aos seus dias, e para clarear e trazer clareza aos dias de escuridão que você tem vivido. Então, pelo amor de Deus, se tem alguém que me ouve nessa noite, levanta a mão para cima, dá um glória a Deus, um aleluia, porque Deus é bom. Aleluia. No meio do caos, Joquebede vai engravidar. E quando a gestação acontece, para ela é um mundo de trevas. Para ela é ela sendo colocada no calabouço, porque ela sabia, se fosse menino, ela ia perder o filho dela. E aquilo passou a ser um peso para a família. Ela começa a entrar em trabalho de parto. Quem aqui já teve filho vai saber do que eu estou dizendo. O trabalho de parto, ele começa assim: ele dá uma dor agora, daqui a pouco ele dá uma dor de novo, uma contração de novo e uma contração de novo. Quando vai chegando perto do momento do nascimento, a contração aumenta. A contração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até o momento da mãe dar luz. O que eu quero dizer com isso? Ei, para você que está numa prova terrível, que parece que toma uma porrada, daqui a pouco toma outra porrada, daqui a pouco toma outra porrada, e daqui a pouco intensifica mais ainda, e parece que você está apanhando toda hora. Eu vim aqui para te dizer: você está em trabalho de parto. Espera só mais um pouquinho que Moisés está nascendo. Espera só mais um pouquinho que a tua esperança está nascendo, porque Moisés foi um grito de Deus na eternidade: haja luz!
Moisés foi um grito de Deus na eternidade dizendo: haja luz. Porque foi através de Moisés que Deus arranca o povo da escuridão. E no verso 3, o que Deus vai dizer para a terra? A primeira coisa que Deus cria, ou melhor dizendo, a primeira ordem de Deus é: saia das trevas e venha para a luz. Porque Ele diz: haja luz. Está entendendo por que das contrações? Moisés está vindo aí. A esperança de luz na sua vida está para nascer. É por isso que nós temos apanhado frequentemente. É por isso que parece que não temos sossego. É um tombo atrás do outro, é um levante atrás do outro. É porque Moisés já está sendo gerado ponto para nascer. Deus é bom, aleluia. E eu já estou encerrando. Depois que Deus traz a existência à luz, Deus precisa dar sequência na criação. E aí vem o verso 9, o verso 9 vai dizer assim: e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco, e assim foi. O que Deus quer com isso? Perceba que água está ligado com o verso 2, porque a água está ligado diretamente com o verso 2 em trevas, desastre, abismo, destruição. Então o que Deus está fazendo aqui? Organizando o que estava em caos. A terra não tinha forma de terra, só havia água. E a água era simbolismo do quê? Do caos. Então a primeira, ou melhor dizendo, quando Deus percebe tudo isso, Deus fala: não, eu preciso colocar ordem no caos. E a primeira ordem é água, vai para um lado, terra, apareça. O que eu quero dizer com isso? Nesse caos que você está vivendo, Deus manda eu te dizer nessa noite, Ele vai começar a colocar ordem no meio desse caos. Ele vai começar a organizar o que está desorganizado. Ele vai começar a voltar e colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Ele vai começar a trazer à existência aquilo que você precisa. E por que eu quero dizer isso? Porque Deus traz a existência à terra, e é na terra que se planta a semente. O que eu quero dizer com isso também é que Deus já está preparando o teu coração para voltar a ouvir a palavra, para voltar a entender Deus falar contigo, para voltar a semear a palavra no teu coração. Aleluia! Deus está colocando ordem naquilo que está desorganizado. Deus vai trazer ordem para a tua vida. Aqui é Deus organizando os sentimentos. Aqui é Deus organizando a terra. Aqui é Deus separando o que está fora do lugar. O que eu quero dizer? Como eu quero aplicar isso? Deus vai começar a organizar os teus sentimentos. Esse vazio vai ter que ir embora. Esse espírito de depressão vai ter que sair da tua vida. Essa bagunça no teu casamento vai começar a se organizar. Essa bagunça na tua vida sentimental vai começar a se organizar. Essa bagunça na tua vida espiritual vai começar a se organizar. Tudo que está fora do lugar, Deus vai começar a dar lugar para elas. Deus é bom. Verso 11, olha isso. E disse Deus: produz a terra relvas, ervas que deem semente, e árvores frutíferas. Deus colocou ordem no caos. Deus separou a água, separou a terra. E agora? Agora é hora de você começar a dar fruto. Agora é hora de você começar a frutificar. Ricardo, por que eu não estava frutificando? Porque a tua vida estava um caos. Mas hoje Deus está colocando no lugar o que estava em caos, e você vai começar a frutificar debaixo do propósito que Deus tem para a tua vida. Só não saia da posição. Ei, para você que acha que está sozinho, não se esqueça: o Espírito de Deus paira por sobre a face do abismo. Deus está contigo no meio do caos. E eu vou encerrar com o verso 26 e verso 27, olha isso. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ricardo, por que parece que eu perdi a autoridade sobre a minha vida?
porque ela estava bagunçada. Depois que Deus organiza a tua vida, você começa a frutificar, Deus te dá autoridade para dominar sobre tudo aquilo que Ele te deu. Aqui é a resposta da criação. Por que é que Deus nos criou? Há quem vai dizer, Deus nos criou para adorar, Deus nos criou para servir. Não, Deus nos criou no propósito de sermos imagem e semelhança dEle. Esse foi o propósito de Deus. O diabo, quando vem, ele vem para tirar a nossa forma de criatura, a imagem de Deus, para roubar de nós a essência de filho. Então Deus vem e fala assim, não, eu vou colocar tudo no lugar, e também vou fazer de você a minha imagem e semelhança, para que você caminhe dentro do meu propósito. Ricardo, qual é a garantia que eu tenho de que tudo isso vai acontecer? Porque eu não vejo solução para a minha vida. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 1, verso de número 1 a 5, e eu encerro. João, capítulo de número 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, ele está falando de Jesus aqui, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João está simplificando a criação. Deus dava ordem, haja, e Jesus criava. Deus dava ordem, haja, e Jesus criava. Esse Jesus veio à terra, morreu numa cruz por mim e por você, para trazermos a nós a luz, que um dia andávamos em trevas, porque Ele era o verbo de Deus e continua sendo o verbo de Deus. É Ele quem continua fazendo tudo por nós e para nós nessa vida, e Ele morreu numa cruz para que continuássemos a história da criação. E a história da criação não foi para que o homem andasse em trevas, mas que o homem resplandecesse da luz, das trevas para a luz. Então creia, porque esse Jesus ainda está vivo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aleluia. Tenha esperança. Deus é aquele que anda sobre o caos. Deus é aquele que cria no meio do caos. Deus é aquele que dá vida no meio do caos. Deus é aquele que organiza no meio do caos. E Jesus é o verbo que faz tudo acontecer. E esse Jesus vive para todo sempre. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Deus, nesse momento agora, diante da tua presença, eu estou. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, e por isso, com autoridade, eu venho agora te pedir. Deus, repreenda agora todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito maligno para roubar a paz da tua igreja, para roubar a esperança dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que irá voltar a esperança para eles nessa noite. Eu profetizo que a tua palavra vai ressurgir no coração deles nessa noite. Eu profetizo que o Senhor vai organizar o que está desorganizado. Eu profetizo que o Senhor vai dar luz ao meio do caos. Eu profetizo que o Senhor vai criar esperança no meio da desesperança. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo paz sobre a vida desses que nos ouvem, paz sobre a vida desses que nos assistem, porque o Senhor é Deus para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus.